Fala galera, saudações alvinegras e abraço glorioso a toda essa nação, juntos embolado pelo fogão. Pessoal, estou aqui mais uma vez, vamos tentar gravar, trazer informações para vocês. Algumas pessoas têm pedido isso nas nossas lives e mandando mensagem no Twitter e até mesmo no Zap, para falar um pouquinho mais sobre alguns temas importantes nesse momento de transição da SAF de 2022 para 2023 e tentar verificar, entender um pouco mais sobre o contexto de tudo que a gente vem falando, sobre governança, sobre a parte financeira de gestão, né, sobre a parte de folha de pagamento para 2023, o que é esperado, para 2024, como é que são as mudanças, ou seja, falar um pouquinho disso tudo para poder dar um entendimento melhor a toda essa galera que nos acompanha na Rádio Botafogo. Bom, o objetivo desses vídeos que a gente vai fazer, esse é o primeiro deles, nesse nós vamos falar sobre o fluxo de caixa e porquê do problema de fluxo de caixa e quais são as preocupações que a gente precisa ter, né? Nada que venha a ser disruptivo, mas eu acho que é importante a gente frisar e é importante que as coisas sejam comunicadas de maneira adequada, mas é mais para poder dar um entendimento a todos os irmãos de camisa, o pessoal que nos acompanha. Então são 3 ou 4 vídeos que a gente vai fazer ao longo desse período, começando agora sobre o fluxo de caixa. Provavelmente em seguida vamos falar sobre folha de pagamento previsto para 2023 e mais investimento em CAPEX. Falar também sobre infraestrutura, que acho que é importante a gente falar sobre infraestrutura, que já vem sendo colocado, e aí principalmente com a possibilidade dos irmãos Moreira Salles entrar nesse processo, parceria, né, de sócio da SAF, caso consigam um acordo entre John Tex e os irmãos Moreira Salles, transformando o Lunier ou outra área que seja como centro de treinamento do Botafogo, um projeto que seria estruturante. A gente vai falar um pouco de mais à frente em outros vídeos. E também é o que a gente pretende falar sobre a parte de governança. É muito importante a gente tratar a parte de governança, porque eu acho que tudo que está acontecendo e que está sendo divulgado ao longo desses últimos meses, vamos dizer assim, é pela total falta de transparência em relação à SAF, né? Em relação aos números balancetes, ao que tem acontecido no Botafogo. É uma obrigação da SAF prestar contas trimestralmente, não só para o Conselho Fiscal, para o Conselho de Administração, mas também o público em geral, publicando seus balanços, que é o que era esperado num site da Botafogo SAF. Mas essa é outra história. Vamos falar sobre fluxo de caixa, que eu acho que é importante a gente trazer esse ponto aqui. Ultimamente a gente vem sendo falado sobre os atrasos que o Botafogo vem enfrentando para pagamentos, né? Os atrasos que o Botafogo vem não sofrendo, mas deixando de pagar fornecedores e até jogadores, em algumas, como foi relatado pelo próprio Marçal, e que depois veio a ser desmentido oficialmente pelo Botafogo. E aí agora ontem, e a gente vai falar sobre esse tema também, o Durcésio confirmou que existe o problema lá no canal do Anderson Mota. Um abraço ao Anderson Mota, mais uma entrevista muito bacana, muito importante nesse momento, contribuindo para todos os torcedores que estão acompanhando o Botafogo. A gente vai falar sobre isso. Primeiro de tudo, quando ele fala que há um problema de fluxo de caixa, né, significa que não tem o dinheiro para pagar alguém num período em que foi combinado pagar alguma coisa. Então, assim, provavelmente o Botafogo gastou uns recursos, seja com despesa, pagamento de salário, investimento, pouco importa, mas gastou recursos que ficou de serem pagos de acordo com o que foi combinado com os seus fornecedores, com os seus prestadores de serviço ou seus jogadores, seja lá o que for. E que no momento em que foi combinado e que você deixa de pagar no vencimento, você está atrasado com as suas obrigações, dado que você não combinou ou não repactuou isso com seus fornecedores. Então, quando ele fala de problema de fluxo de caixa, é problema de pagar, de ter dinheiro no momento certo para pagar a sua conta, né? Você que está nos acompanhando agora, é como se você tivesse um cartão de crédito, vou dar um exemplo para vocês, para simplificar, que você vence todo dia 5 e por algum motivo você combinou com o cartão de pagar até o dia 5, né? O que acontece? Chega no dia 5, o recurso que você esperava entrar, por exemplo, do seu salário, ou um recurso que você esperava receber, não recebeu nesse prazo e, consequentemente, você não conseguiu pagar seu cartão de crédito no vencimento. Você teve um problema de fluxo de caixa, você tem uma expectativa de receber esse dinheiro em algum momento depois, mas no momento que você deveria pagar, você não tinha dinheiro. Então, isso passa a sensação de descontrole, de gestão financeira, ou seja, você gastou e não gastou, combinou prazos, assinou contratos e não conseguiu cumprir os seus contratos de pagamento dentro dos prazos estabelecidos.
Se você sabia que teria um problema de fluxo de caixa, você tinha duas opções, né? A primeira é lá na contratação já fazer que os fluxos de pagamento fossem coincidentes com o teu fluxo de caixa, e caso você tenha tido, como parece que é o que está sendo dito, que você teve algum problema de fluxo de caixa entrando no momento esperado ou coisas que saíram adicionais que você não esperava, o que você costuma fazer para evitar que isso gere algum problema junto aos fornecedores ou um problema até mesmo de credibilidade, quando é o caso dos fornecedores que vêm a público reclamar? Você chama os fornecedores, explica a situação que está acontecendo e dá uma nova data para ser paga, combina com ele. Em geral, isso não é um problema, isso, em geral, é possível ser feito e costuma ser feito. Mas a partir do momento em que você não faz isso e que o fornecedor vem a público reclamar porque não está recebendo, é que a sua gestão está sendo ineficiente e a sua credibilidade, de alguma forma, vai ser afetada em relação a isso. Então, isso me preocupa demais nesse início de SAF, me preocupa porque a gente já deveria estar amadurecido em relação a esse tipo de coisa, estamos perdendo tempo em relação à gestão, já falei isso algumas vezes, a gente sabe que essa gestão vai mudar de alguma forma, mas isso é uma preocupação. E aí, ontem, na entrevista do Anderson Mota com o do Césio, vou colocar aqui um pedaço que me chamou bastante atenção, que eu vou falar sobre alguns pontos específicos, tá? Para vocês entenderem o que nós estamos falando. Palavras, aspas, de Dudu Césio ontem na entrevista que foi feita, dizendo ontem que o vídeo está sendo gravado hoje, foi gravado no dia 24 essa entrevista, foi anteontem, melhor dizendo, porque eu estou gravando no sábado. Alguns pagamentos realmente atrasaram, mas é normal porque atrasou o fluxo de caixa. É dinheiro que o João Textor injeta. E aí eu vou ficar parando aqui em cada frase dele, para poder entender isso direitinho. O dinheiro que o João Textor injeta, que eu saiba, só foram os 100 milhões de reais que foram colocados lá em março, quando da compra da SAF. Então foram 100 milhões de reais, né, que foram colocados. Além desse dinheiro, não tinha nenhum outro dinheiro previsto de João Textor injetar que não seja agora em março de 2023 ou até março de 23, que são mais 100 milhões. Vocês lembram muito bem, são 400 milhões, 50 milhões já foram dados para o Botafogo lá no início do ano, Botafogo Clube, para poder pagar as dívidas, 100 na SAF agora, e tem mais dois fluxos de 100 milhões de reais para serem recebidos em 23 e 24, e uns 50 milhões depois que completa os 400 milhões de reais. O fato é que não existe outra forma do John Textor, pelo menos que se esperava, ele até pode colocar mais dinheiro, mas aí o do César precisa explicar. Se o John Textor vai colocar mais dinheiro, como será? Ele vai antecipar os 100 milhões de reais que seriam em março? Ou ele vai fazer o novo aumento de capital com o Botafogo? O Botafogo poderá ser diluído caso ele coloque o dinheiro aqui, porque para botar dinheiro na SAF precisa de uma modificação societária ou não. Ele vai botar o dinheiro sem diluir o Botafogo? Será muito bem-vindo. Mas não é um dinheiro que o John Textor injeta. Ele já injetou os 100 milhões lá atrás e parece que ele já gastou. Por isso não tem dinheiro para pagar os fornecedores. E aí ele complementa aqui dizendo, ó, o dinheiro da Globo usamos para pagar o salário. Tudo isso, para pagar salário, tudo isso. Esse dinheiro da Globo que entrou, né, que deu mais uns 60 milhões de reais, entrou ao longo de 2022 e ele já estava no fluxo de caixa previsto. E eram para pagar realmente folha de pagamento, pagar todas as despesas do clube, não só folha de pagamento. E agora ele está dizendo que está contando com o dinheiro da premiação, dos 19 milhões de reais. Agora vai entrar a premiação da Globo, do 11º colocação do Brasileirão. Né, sem contar aqui que a gente podia estar em oitavo e ganhar 10 milhões a mais só no Brasileirão, né, a gente vai receber 19,3 milhões, eu confesso que eu não sei se isso é no final do ano ou no início do ano que vem, mas pouco importa, o dinheiro não entrou, não deveria estar contando com ele antes do prazo, porque o prazo determinado para receber está estabelecido em contrato e a Globo vai pagar exatamente como sempre pagou, estabelecido em contrato. Né? Não poderia ficar contando com esse recurso. Ele diz que é temporário, não é nada para assustar ninguém. Eu também acho que não é para assustar ninguém. Agora vem a coisa que mais me preocupa. A questão do fechamento da compra do Lyon atrasou um pouco e, com isso, a verba que trouxe para Lyon e Botafogo ficou presa momentaneamente. Isso vai se fechar agora e vai regularizar tudo isso. Não é nada para assustar, mas que há algumas pendências pequenas, assim. Antes do fim do ano, já vai estar tudo certo, explicou o do Césio em entrevista ao canal do Anderson Mota na última quinta-feira. Bom, vamos lá.
Eu queria entender do Sérgio, porque o que, que tem a ver a compra do Lyon com o Botafogo? São duas operações completamente diferentes e a gente espera que o fluxo lá de operações do Lyon, com o pagamento do Lyon, não afete o fluxo de caixa do Botafogo. Pode até ser, do Sérgio, que a gente tenha, efetivamente, ele tenha lá buscando um financiamento que ele imaginava para comprar não só o Lyon, mas também para colocar os recursos no Botafogo, os 100 milhões de reais ou os 300 milhões de reais, não tem problema nenhum, é o direito que ele tem para fazer isso. Mas na hora que ele vincula uma coisa do Lyon com o Botafogo, sabendo que ele tem, independente de qualquer coisa, obrigação de colocar os 100 milhões de reais no Botafogo, porque ele já contratou isso, uma coisa deveria estar desvinculada da outra. Né? Mas mesmo que isso seja verdade, se que o dinheiro venha entrar, eu vou perguntar de novo, o que ele vai fazer, do Sérgio? Ele vai antecipar os 100 milhões de março, para botar o dinheiro aqui para dentro? Ou seja, ele vai tirar do fluxo de caixa de 23 e vai botar para fechar o fluxo de caixa de 22? Vai gerar problema em 23 novamente. Então, é preciso explicar claramente esse tipo de coisa. São coisas, do Sérgio, que não fazem sentido na sua fala. É só uma preocupação. Por que não fazem sentido, que eu acho que é importante? Porque, além de não fazer realmente sentido, como eu expliquei aqui anteriormente, falta comunicação. A falta de transparência com relação aos balanços da companhia e a situação da companhia SAF, né? E a falta de informação com relação aos aspectos financeiros gera esse tipo de problema. E quando você afirma que o Botafogo realmente está com dívidas, né, que está deixando de pagar alguns pequenos fornecedores, eu não sei se são pequenos fornecedores, mas é verdade, e eu tenho certeza absoluta que está atrasado. Eu tenho como comprovar isso, não preciso falar, mas está atrasado. Em alguns casos, repito, não vejo nada demais com relação a isso, mas o fato é que a gente percebe claramente que não está existindo uma gestão eficiente de caixa do Botafogo. E o que você fala poderia ser esclarecido se tivesse com os balanços publicados. Os balanços não são publicados, a gente precisa de uma gestão mais transparente. Não vejo um problema de imediato, mas vejo um problema do longo prazo, melhor dizendo, mas vejo um problema do curto prazo. A gente precisa estabelecer algumas coisas de gestão, porque o que se parece é que se gastou mais do que o previsto e, consequentemente, não tem dinheiro para poder cumprir. Você pegar o dinheiro de 23 e trazer para 22 para cobrir um buraco de 22, vai faltar recurso de 23, ou vamos ter que trazer novas receitas, como é o caso que foi anunciado agora há pouco, da possibilidade de um patrocínio master até muito poupudo, de até 24 milhões de reais, que vão ajudar nesse tipo de coisa. Mas a gente deixa de ter investimentos melhores em 23, considerando que a gente vai antecipar fluxo de caixa. Estou supondo, porque não tem essa transparência do Sérgio. É isso que eu estou querendo dizer. E mais do que isso, se ele trouxer dinheiro para 22, como será isso? Ele vai antecipar mesmo o fluxo dele de 23? Ele vai aumentar o capital com novos recursos, é dinheiro novo? Como é que ele vai botar o dinheiro no Botafogo sem diluir o Botafogo? Até tem a previsão de ser diluído o Botafogo, salvo engano, mais 5%, mas é assim que nós vamos fazer ou não? Se gastar demais. E mais do que isso, os covenants do contrato do acordo de acionista estão sendo cumpridos? Será que o que está sendo gasto, né, está acima da expectativa do que foi combinado? Esses tipos de coisas que a gente vai discutir na governança influem muito no fluxo de caixa da Botafogo SAF. Por isso que é importante, e repito, gente, não é questão de criticar o que está acontecendo. O Botafogo está muito melhor do que estava antes. O que foi feito em relação ao Botafogo, da venda da SAF, está perfeito, mas a gente continua precisando ser diligente e também ter profissionalismo em todos os sentidos. Não é porque mudou de dono o Botafogo que a gente agora não vai ter que ter as informações, que a gente não vai cobrar transparência, que não vai cobrar uma administração mais próxima e que, consequentemente, profissional do mesmo jeito, assim como a gente esperava. Dito isso, e aí eu não tenho mais o que dizer sobre a área financeira, acho que está bem explicado. Qualquer dúvida, e já vou pedindo a todos vocês que estão nos ouvindo aqui agora, que chegou nesse ponto do vídeo, não deixe de deixar o comentário, seu like, se inscrever no nosso canal e coloca aqui embaixo assuntos que você gostaria que a gente trouxesse sobre gestão, sobre administração ou qualquer outro tema correlacionado, que a gente vai sempre buscar trazer alguns vídeos e tentar trazer para vocês as informações. Repito, é uma situação que realmente ela é de curto prazo, mas que ela demonstra alguns problemas que precisam ser resolvidos também, porque não pode se alavancar o Botafogo, e se alavancar, como é que seria isso? Transparência é fundamental, não podemos já começar errado devendo a fornecedores com uma situação tão simples como essa de fluxo de caixa
mal gerido. Eu repito mais uma vez do Césio, precisa esclarecer melhor. O Botafogo é uma coisa, o Leão é outra. Se o fluxo de caixa vem do mesmo lugar, beleza, mas independe. O Botafogo precisa receber os seus recursos, obviamente, quando como foram determinados e nos prazos que foram determinados, mas uma coisa vincular a compra do Leão com o dinheiro do Botafogo não me parece razoável. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.